Agora eu vou ensinar para vocês como fazer uma arte final bem legal com uma caneta esferográfica, tá? A caneta esferográfica ela tem alguns probleminhas, tá? Principalmente na tinta dela que pode amarelar, enfim. Mas eu sei que para quem está começando é um material de fácil acesso e você pode fazer muita coisa legal com ela, tá? Eu fiz um vídeo no meu canal também mostrando alguns desenhos que eu fiz com a caneta esferográfica. Você pode dar uma passadinha lá e dar uma procurada para achar. É um vídeo que eu fiz com materiais de R$ 1, que é mais ou menos a faixa de preço dessa caneta e de um lápis básico. Bom, mas enfim, quais são os primeiros passos aqui que você tem que fazer com a caneta esferográfica, tá? É um pouquinho diferente da caneta Nankin, né? Ou a caneta Stabilo que eu ensinei nas aulas passadas, né? Principalmente na aula passada. Primeira coisa que você tem que fazer com a caneta Nankin é pegar um pedaço de papel à parte e dar uma riscada com ela, assim, tá? Por quê? Porque se ela estiver tampada por muito tempo, ou então até mesmo você usou num dia, depois no outro você vai usar, né? Ela fica com uma bolinha de tinta aqui na ponta, tá? E quando você encosta no papel, geralmente essa bolinha ela vai se desfazer e vai acabar manchando o papel, vai ficar uma bolinha de tinta desagradável no meio do desenho, tá? Então é bom você dar uma riscadinha com ela assim, uns tracinhos, antes de aplicar no desenho, tá? A técnica vai ser parecida com a que eu te ensinei na aula passada com a caneta Nankin, né? De puxar assim, de fazer os traços, né? Porém, com a caneta esferográfica tem alguns truquezinhos que vão te ajudar a eliminar alguns problemas que ela tem na hora de desenhar, certo? Qual que é um dos problemas? Às vezes ela sai um pouquinho fraca, né? Ela tem a tinta um pouquinho fraca. Ela sai um pouquinho cinza. Então, o que é legal você fazer com a caneta esferográfica? É você passar várias vezes no mesmo lugar, a caneta, para aumentar a quantidade de tinta e a tonalidade dela, tá? Então, por exemplo, aqui no olho do Minato, tá? Você vai fazer o traço. Você vai fazer o traço de novo, de novo, de novo. Até você ver que ficou um traço legal e ficou bem preto, tá? No caso da caneta preta. No caso da caneta azul, vai ficar um azul bem forte. Caneta vermelha, um vermelho bem forte, tá? Para treinar, você pode usar qualquer caneta, tá? Não tem importância. Se você não tem uma caneta preta, não tem problema. Você pode usar a caneta azul sem problema para aprender a fazer a técnica, né? Aprender a técnica certinha, você não precisa escolher a cor da caneta, certo? Voltando aqui. Você vai passar uma vez, duas, três, quatro, cinco, até ficar legal. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, isso já é uma coisa que você faz. Se você fizer, você vai deixar o aspecto do desenho muito mais parecido com uma caneta Nankin do que com uma caneta esferográfica, tá? Uma outra coisa que é um ponto negativo da caneta esferográfica, mas que você também pode corrigir, é a bolinha de tinta que às vezes ela solta, né? Mesmo quando você está usando, quando não está tampada, guardada, você está usando aqui, aí você encostou a caneta no papel, soltou tinta. Você pode ter um paninho com você, ou um guardanapo de papel. Eu prefiro guardanapo porque você pode limpar e não precisa lavar, você pode só deixar lá e ir usando e jogar fora quando você usar o papel inteiro, tá? Você pode ir lá, fez 2, 3 traços, limpa a pontinha dela e volta a desenhar. Certo? Limpou de novo para não correr o risco de acumular tinta na ponta. Limpa. Volta a fazer os traços. Tá? Outra coisa que é legal também, você faz o traço, faz um outro traço, por exemplo, no cabelo que eu fiz ali. Aí depois você vai engrossando, dando riscadinhas, ó.
Com a esferográfica, sim, é interessante você fazer aqueles desenhos de pelinho, assim, né? Que são vários tracinhos curtinhos, só que numa mesma linha. A esferográfica, ela tem a ponta dela, ela te permite fazer esses traços, fazer com que esses traços fiquem mais bonitos, né? Se você fizer isso com uma caneta nanquim, vai ficar todo esquisito, todo estranho, ó. Tá vendo que aqui já soltou uma bolinha de tinta? Você tem que ir lá e limpar a ponta dela para que não fique soltando essas bolinhas no meio do desenho, tá? Então aqui, vamos limpar a pontinha dela de novo. Vamos dar essa engrossada no traço, como eu mostrei ali para vocês. Já ficou um traço mais bonito, né? Então você vai usar o mesmo traço, a mesma técnica de traço da caneta nanquim, certo? E depois você vai só engrossando o traço aqui, fazendo mais risquinhos em volta. Mesma coisa aqui. Certo? Então, são duas dicas muito importantes para você fazer desenhos com caneta esferográfica. Primeiro, né? 3 dicas na verdade, né? Primeiro, riscar ela antes de fazer o desenho, né? Soltar essa bolinha e fica presa aqui na ponta da caneta quando ela está muito tempo fechada. Além de fazer o aquecimento também, tá? O aquecimento que tem aqui no bônus, você tem que fazer com lápis, com a caneta, nanquim, com a caneta esferográfica, com o que você for usar, né? Então, a primeira dica é fazer esse traço antes de desenhar para tirar a bolinha que fica presa aqui na ponta da caneta, né? Quando fica muito tempo tampada. A segunda dica é escurecer esse traço da caneta, né? Fazer um traço e depois fazer vários tracinhos assim. Para fazer esse primeiro traço, você vai usar a mesma técnica da caneta nanquim. E depois, para escurecer, é só ir passando vários traços em cima e um pouquinho do lado, tá? E a terceira dica é limpar a ponta da caneta quando você já fez muitos traços, né? Fez alguns traços aqui, desenhou bastante, riscou vários lugares, riscou bastante. Tirou ela do papel, dá uma limpadinha e volta a rabiscar com ela, para não correr o risco de soltar essa pontinha essa bolinha de tinta no meio do seu desenho, tá? Eu vou contornar aqui o rosto do Minato para vocês verem como que fica um desenho feito somente com uma caneta esferográfica.
Pronto, eu terminei de fazer o contorno do Minato com apenas uma caneta esferográfica, tá? O resultado vocês podem ver que fica bem parecido com o que é o da caneta Nankin, só que você tem que tomar alguns cuidados, tá? É bom que você comece da esquerda para a direita se você for destro, ou da direita para a esquerda se você for canhoto, para você não passar a mão em cima da caneta Nankin, da caneta esferográfica, né? Que ela tem a tinta que demora a secar um pouquinho mais, então você corre mais o risco de manchar o desenho passando a mão por cima. E também na hora de apagar os traços de grafite que ficam embaixo do desenho, né? Porque, geralmente as pessoas apagam os traços de grafite ficam embaixo da caneta, isso é normal. Tanto para pintar ou para usar alguma outra técnica de finalização, de coloração, de acabamento, fica bem legal se você apagar. E com a caneta esferográfica você tem que esperar alguns minutos a tinta secar para depois você passar a borracha e tirar esses excessos do lápis, tá? Porque senão você vai manchar o desenho completamente, tá? Então, terminou de contornar, deixa o desenho descansando um pouquinho lá, depois você pega a borracha e passa por cima dele, para você não correr o risco de manchar, ok? Na próxima aula eu vou ensinar para vocês como fazer alguns detalhes de luz e sombra somente usando a caneta Nankin e a caneta esferográfica, tá? Vou ensinar a luz e sombra e algumas técnicas para vocês fazerem esses detalhes e deixarem os seus desenhos melhores, ok? Então eu vejo vocês na próxima aula.